Olá, seja muito bem-vindo de volta. Nesta aula, irei demonstrar como instalar e configurar o novo plugin de VPN Web Portal da CloudFence. Para começar, primeiro é importante entender o que faz este plugin. Muitas vezes referido por SSL VPN ou VPN via web, esse plugin traz a flexibilidade de uma VPN para o navegador web, sem a necessidade de instalar clientes VPN e fazer configurações extras. No canal da CloudFence no YouTube, nós temos um vídeo introdutório sobre este plugin, em que detalhamos mais sobre como ele foi construído. Para já, o que é importante saber é que ele foi criado a partir do Apache Guacamole e utiliza o conceito de jail do FreeBSD para aumentar a segurança da implementação dentro do OpenSense. Uma nota importante: no momento da gravação deste vídeo, o plugin se encontra em desenvolvimento, portanto, algumas opções podem mudar no futuro. Dito isso, vamos à prática e iniciar este tutorial de configuração e instalação do plugin. O primeiro passo é habilitar o repositório da CloudFence no OpenSense. Deixarei na descrição deste vídeo os links com o nosso material de suporte. Para fazer o download, é necessário estar na linha de comando do OpenSense e executar o seguinte comando. Após isso, vamos à interface web para confirmar que o repositório está ativo e funcional. Vá até o menu System, Firmware, Status e confira se na linha de repositórios se o CloudFence está ativo. Com o repositório CloudFence ativo, vá na aba Plugins e digite VPN Web para localizar o plugin. Clique no botão com o sinal de mais para iniciar a instalação. Este processo pode levar algum tempo, que poderá variar de 2 minutos a vários minutos, dependendo da velocidade de download no seu OpenSense. Enquanto espera, aproveite e pegue um café. Aqui para o vídeo, para que não fique muito longo, vou acelerar um pouco até o final do processo de download e instalação. Pronto! O plugin foi instalado. Agora vamos à configuração. O plugin, depois instalado, está no menu CloudFence, junto com os demais plugins da CloudFence. Clique no submenu VPN Web Portal para acessar a página de configuração. Nesta página temos algumas opções que são: Enabled, marque esta opção para que o plugin seja habilitado. Session Recording, esta opção vem marcada por padrão e irá ativar a funcionalidade de gravação de sessões dentro do Guacamole. Essa funcionalidade é muito útil para a auditoria das sessões ou simplesmente rever o que foi feito durante uma dada sessão em um servidor ou desktop acessado. No menu Authentication, temos a opção para ativar a integração com o Active Directory, tema visto em nosso curso na aula sobre mecanismos de autenticação externos. Caso você tenha um servidor AD ou LDAP configurado, você pode selecioná-lo aqui para que o Guacamole autentique os usuários no portal de VPN. Caso não possua, deixe apenas marcado com a opção None que o mecanismo de SQL padrão em nosso plugin será utilizado e deste modo será necessário depois criar os usuários e grupos dentro do Guacamole. Para aumentar a segurança, é recomendável deixar a opção de OTP Authentication selecionada. Neste modo, ao fazer login pela primeira vez, o usuário irá ter que cadastrar um token para o duplo fator de autenticação. Há alguns apps que fazem isso. Dentre eles, um dos mais conhecidos é o Google Authenticator. Há ainda a opção de utilizar o múltiplo fator de autenticação com Dual Security. Este serviço, que agora faz parte da Cisco, é pago, porém possui um plano gratuito. Sugiro que dê uma olhada no website deles para mais informações. Como a configuração deste item é extensa, neste vídeo não irei detalhar como fazer. Porém, você pode sempre contar com o nosso suporte à comunidade open source em nosso servidor Discord. Basta acessar cloudfence.com.br/discord e ingressar em nossa comunidade. Seguindo na seção de backups, há a opção de ativar os backups remotos da configuração em um servidor Nextcloud. Para isso, basta configurar o endereço do seu servidor Nextcloud com usuário e senha e em seguida clique no botão Save para que as configurações sejam salvas no servidor. Para o backup local, que aconselho sempre, especialmente antes de upgrades do plugin ou do OpenSense, basta clicar no botão Download Backup. Um arquivo será salvo na sua máquina contendo todas as configurações do Guacamole, incluindo usuários, grupos, etc. Nesta versão não são salvas as gravações de sessão. Iremos disponibilizar futuramente aos clientes da CloudFence uma versão Premium que irá possuir alguns extras, como exportar as sessões gravadas, relatórios online
e validações baseadas no conceito de Zero Trust Network Access, ou ZTNA. Note que as configurações exibidas nesta página são salvas dentro do XML do OpenSense. Caso necessite restaurar as configurações do seu plugin, basta selecionar o arquivo salvo anteriormente e clicar no botão Upload Archive. Com isso, tudo será restaurado conforme seu último backup. No caso do Nextcloud, será necessário fazer o download do arquivo para depois restaurá-lo aqui, não havendo ainda uma opção de restaurar remotamente. Depois de tudo explicado e devidamente configurado, basta clicar no botão Save para que as configurações sejam salvas e aplicadas no Guacamole. Feito isso, será necessário algumas configurações adicionais antes de acessar o portal de VPN Web. Para que possamos criar um acesso externo ao plugin, é aconselhável fazê-lo utilizando um proxy reverso. Com isso, iremos criar um acesso via HTTPS, que será direcionado ao jail do Guacamole de forma mais segura. Nesta videoaula, irei demonstrar como fazê-lo utilizando o plugin S-Tunnel. Para instalá-lo, basta irmos ao menu System, Firmware, Plugins e procurarmos por S-Tunnel. Feito isso, clique no botão com sinal de mais para instalá-lo. Depois de instalado, vá ao menu VPN, S-Tunnel, Configuration. Clique no botão com sinal de mais para adicionar uma nova configuração. Na página de configuração, em Listen Address, coloque o endereço da sua WAN. Em Listen Port, coloque 8443, para o nosso exemplo. Em Target Hostname, insira o endereço 127.0.0.11, que neste caso é o jail do nosso plugin. E em Target Port, coloque 8080. Em Certificate, escolha um certificado disponível. Neste caso, irei utilizar o certificado autoassinado da própria WebWI do OpenSense. Porém, você pode, e é recomendável, adicionar um certificado válido para um ambiente de produção. Finalmente, em Description, coloque algo como VPN Web Portal, por exemplo. Clique em Apply. E caso o status do serviço fique em vermelho, como no meu caso, ignore. Acredito que haja algum bug no plugin de S-Tunnel, porque, como verá a seguir, o serviço está em execução. Por último, será necessário criar as regras de Firewall para que seu portal VPN esteja acessível da internet. Nas regras de Firewall da sua WAN, crie uma regra que permita conexões para a porta definida no Listen Port. No meu caso, a 8443. Uma nota. Como ainda não alteramos a senha padrão do admin do Guacamole, recomendo em ambientes de produção que este acesso só seja liberado após o passo de alteração de senha. E por último, mas não menos importante, será necessário um NAT de saída para fazer com que o Guacamole consiga conectar aos servidores da sua rede local. Neste tutorial, vamos assumir que os servidores estão na rede LAN. Caso o seu OpenSense esteja com o NAT Outbound na opção Automatic, será necessário alterá-la para a opção Hybrid. Depois de feito isso, crie uma nova regra do seguinte modo. Em interface, selecione LAN ou a rede em que seus servidores estejam. Em Source Address, selecione Single Host on Network e insira o endereço 127.0.0.11 com a máscara /32, que é o jail do Guacamole. Em Destination Address, marque a LANet ou a subrede de seus servidores. Em Description, você pode inserir algo como VPN Web Portal Outbound, por exemplo. Clique em Apply Changes para aplicar a regra. Como você já deve ter entendido, esta regra irá servir para mascarar o endereço de saída do jail, que faz parte da subrede de loopback, saindo assim com o endereço da interface LAN, permitindo que os pacotes voltem à origem. Feito isto, já podemos acessar o VPN Web Portal. Para testar, vá até o navegador e insira o endereço IP da sua WAN, com a porta definida na configuração. No meu caso, a 8443. E voilá! Já temos acesso ao portal VPN. Para o primeiro acesso, o usuário padrão é guacadmin e a senha padrão CloudFence. Por questões de boas práticas, em nossa implementação,
você será obrigado a alterar a senha no primeiro login. E caso tenha ativado o ATP, será necessário também cadastrá-lo em seu app, como por exemplo o Google Authenticator. Feito isso, você já pode iniciar o cadastro de seus servidores em seu Guacamole, lembrando que os protocolos atualmente suportados são RDP, SSH, VNC, Telnet e Kubernetes. Vou deixar na descrição do vídeo o link para a documentação oficial do Guacamole para tirar possíveis dúvidas de configuração com ele. Com isso, finalizamos essa videoaula. Obrigado e até a próxima!